Nossa comunicação é jovem, inteligente e antenada aos fatos que podem mudar a sua vida. Assuntos do cotidiano, dicas, informações, prestação de serviço, música boa o tempo todo e entrevistas com gente que faz a diferença apresentam um pacote de conteúdo de alta qualidade. Informativo do Vale, a nossa rádio totalmente digital. Totalmente digital. Muito bem, pontualmente 9 horas da manhã, agora também ao vivo via Facebook, pela Rádio Informativo do Vale e também pelo Facebook do Jornal Informativo do Vale. Então, para você que está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, né? Lembrando que você pode interagir com a gente pelas redes sociais, né? Manda aí o seu alô, quer mandar um recado para alguém, quer fazer uma pergunta, né? Aqui para nossa convidada especial desta manhã no cafezinho, também pode fazer, tá bom? Nós vamos até às 10 da manhã com o nosso programa e hoje a gente recebe em especial aqui a economista, né, ela que é bastante influente aqui no Vale do Taquari, né, pelo trabalho que ela desenvolve, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Jeff. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né, aí, da Rádio ligada. Informativo que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que nos parece às vezes tão distante, mas que influencia a vida de cada um de nós a cada momento, que é falar de economia de uma forma geral. É verdade. A gente não poderia deixar de falar desse assunto num momento tão oportuno, né? Quando a gente vem vivendo neste instante. E eu gostaria, assim, antes de começarmos a falar deste assunto, né, que mexe com tudo, né, com todos, eu gostaria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes e também para as pessoas que nos acompanham neste momento. Bom, então, a Cíntia é economista, como o Jeff disse a todos nós nesse momento. Eu tenho um doutorado em desenvolvimento regional, então, eu sou economista que olha para o Vale, né? Então, eu estudei e trabalho muito a partir da perspectiva do Vale do Taquari, e isso, né, fez toda uma caminhada, tanto de trabalho acadêmico, como também na gestão do desenvolvimento. E eu continuo estudando, porque eu estou fazendo um MBA na área de gestão de ecossistemas de inovação, que é parte da minha função hoje na Univates, né? Então, eu estou professora, e trabalho disciplina de economia brasileira com os nossos alunos, e dizia, apesar de tudo, este é o momento mais rico para estudarmos economia, né? E faço administrativamente a gestão de relacionamento de negócios do nosso parque científico e tecnológico. Então, tenho um olhar para os empreendedores, um olhar para o empreendedorismo e para a inovação, que a gente também faz associação a tudo que nós construímos aí ao longo dessa caminhada. Hoje estou na condição de vice-presidente do Codevat, durante muito tempo, né, fui presidente e a partir de 1º de janeiro estou na condição de vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, continuo atuando pela nossa região. Que maravilha, né? E você já pôde perceber que vai ser um bate-papo show de bola, né? Vamos lá então, né, Cíntia? Vamos começar, né, pelos apontamentos, né, sobre a nossa economia do Vale do Taquari. Qual é a tua observação hoje sobre a nossa economia aqui no Vale? Não só hoje, Jeff, mas como sempre, né, a gente destoa em algumas características, e eu acho que isso é fundamental nós todos entendermos, as particularidades de cada região. Não tem como a gente olhar Porto Alegre nas mesmas condições que a gente olha o Vale do Taquari, Exato. que não tem como olhar das mesmas condições a Amazônia ou São Paulo. Então, nós temos que entender as particularidades regionais, e isso faz com que as dinâmicas sejam diferentes. O Vale do Taquari, historicamente, ele é uma região dinâmica, esta é uma região dinâmica, é uma região produtora do agronegócio, toda a cadeia, ou muito da cadeia produtiva vinculada ao agronegócio, isso em vários elos desta cadeia produtiva. Isto é uma vantagem para nós e foi durante a pandemia. A gente produzia alimentos para os outros. Então, à medida que as pessoas se retraem, a renda diminui e ficam em casa, bom, mas minimamente se alimentar elas precisam. Então, elas abrem mão de outros bens, mas não desses. E a gente observou isso claramente nas nossas cadeias produtivas. E ela é uma região diversa, diversificada, o que também nos ajuda quando a gente tem situações como a gente teve agora ou outras situações. À medida que um setor vai mal, se a região, o município, aquela localidade depende única e exclusivamente de um setor, o prejuízo é muito grande.
em termos de geração de emprego, de renda, de retorno, da própria competitividade regional e assim por diante. Então, o fato de nós termos uma dinamicidade boa, uma renda média qualificada, maior que a média estadual, e sermos diversificados, sempre nos ajudou. E isso vem da nossa história, vem da característica das pequenas propriedades, vem da mão de obra familiar, vem da nossa lógica do associativismo, que se transforma no cooperativismo regional, tá? E numa característica também que nós temos, obviamente outras regiões também têm, que é do valor do trabalho. A gente tem a presença do valor, o valor do trabalho para nós é muito presente. Isso dá um caldo muito positivo para o Vale. Tanto que é uma região que atrai pessoas. Para o nosso ouvinte, telespectador ter ideia, eu estou considerando a última década do último dado que eu tenho, que é 2015, então 2005, 2015, parênteses, né? Os nossos dados são bastante desatualizados, mas a gente trabalha com os que tem. O Vale do Taquari cresceu 10% em termos de população. A média estadual foi 6%. Não quer dizer que a gente teve mais nascimentos aqui. Quer dizer que pessoas vieram de outros locais para cá, porque percebem oportunidades. Pessoas que estão nas suas regiões e que lá é mais difícil, pessoas que estão fora do país e que está muito difícil na sua localidade, ou pessoas que estão em outros lugares e percebem melhor qualidade de vida aqui. E todos nós conhecemos alguém que veio para cá com alguma dessas condições. Fato é de que a nossa região cresceu mais do que outras em termos populacionais, inclusive. Por quê? Porque tudo isso dá um contexto positivo. Isso, assim, em termos gerais e historicamente. Uma região que tem índices bons de saúde, bons de educação, bons de renda. Né? Obviamente, não tem índices bons de saneamento, né? Isso é muito claro. Mas tem mais aspectos positivos, muitos mais positivos do que negativos. Faz com que, e aí eu volto para este período de 1 ano e meio da pandemia, né? Nós tenhamos lidado melhor com a pandemia do que outras regiões. Não quer dizer que nós não tenhamos setores que foram muito prejudicados, né, Geve e ouvintes. O setor de comércios, o setor de prestação de serviços, os pequenos negócios, a informalidade ficou muito prejudicada. No entanto, a grande cadeia produtiva que nos sustenta vários elos, que é os alimentos, estes sim seguraram muita coisa. Aliás, o agronegócio vem segurando o Brasil há muito tempo. Exatamente. Tá? O agronegócio vem segurando o Brasil há muito tempo. E o agronegócio sofreu mais com a seca do que com a pandemia. Né? Nós tivemos aí secas recorrentes 2020, 2021. Estamos vivendo no Sudeste e Centro-Oeste de novo, né? Níveis assim de reservatórios de água de 30%, que a expectativa é chegar final do ano com 12%, 13% desses níveis de reservatório. A conta de luz está mostrando isso, né, gente? Bandeira vermelha com aumento de 52% é decorrente disso. Né? E o agronegócio sofre mais com estas características, né, com isto que está acontecendo e é fenômeno climático, do que propriamente com a pandemia. Então, é quem nos tem segurado. E aí vem, sim, uma vantagem competitiva do Vale do Taquari, sem dúvida nenhuma. Aonde nós podemos identificar, né, Cíntia, possíveis gargalos, né, que nos beneficiam ou até mesmo que nos prejudicam? Se a gente olhar para setores, né, que hoje a gente olha, assim, olhando setorialmente, tem setores que ainda estão em condições mais difíceis, né? A parte de lazer, de entretenimento, não foi 1 ou 2 meses em dificuldade, foi 1 ano e meio em dificuldade. Exato. Então, uma coisa é tu segurar o teu negócio lá nas primeiras semanas, né? O que aconteceu lá nas primeiras semanas? O que vai acontecer? Nós vamos fechar, bateu o pavor. Muitos se redesenharam e, felizmente, venderam até mais, né, do que vendiam antes, porque se redesenharam, inovaram, pensaram alternativas, usaram outras redes para vender, reconstruíram seus negócios ou mudaram de setor, inclusive. Mas, 1 ano e meio depois, tem setores que não tem como se sustentar. Então, as pessoas tentaram fazer outras coisas da sua vida para conseguir se manter. Então, estes especificamente. Em termos de dimensões, tá, um dos nossos, talvez, maiores gargalos é, sim, falar da compatibilidade da necessidade da empresa e da disponibilidade de mão de obra. Por que eu não estou dizendo só que é falta de mão de obra? Eu estou dizendo que tem uma necessidade na empresa que necessariamente não tem compatibilidade com a mão de obra que está disponível.
É disso que nós estamos falando. Então, sim, tem uma dificuldade. Tem setores precisando de pessoas para trabalhar e não conseguindo, mas tem muitas pessoas à disposição no mercado. Então, nós temos uma incompatibilidade da qualificação, daquilo que é, né, o processo de formação das pessoas e das necessidades que essas empresas hoje têm. Esse é um gargalo. O outro gargalo é um gargalo logístico da nossa dinâmica e que, bem, aí a gente tem que falar de infraestrutura, né? Logístico, mas mais que logístico, né? De infraestrutura, se a gente pensar serviços de infraestrutura, serviços de telefonia, serviços de infraestrutura de energia elétrica, serviços de abastecimento. As dificuldades nossas não estão da porteira para dentro, como dizem, né, no senso comum, que é aquilo que eu sei fazer bem feito o meu negócio, eu sei trabalhar, né? Volto ao valor do trabalho. A dificuldade está daquilo que a gente chama da porteira para fora, que aí isso implica nos nossos custos e nos nossos custos de competitividade. Isso é só um problema do Vale do Taquari? Não, não é só um problema do Vale do Taquari. É mais um problema do Vale do Taquari e de outras regiões do que outras. Se a gente pensar a região metropolitana com alguns acessos, né, etc. e tal. Mas o que depende da sociedade, o que depende do trabalhador, do empregador, de nós, deste movimento associativo e cooperativo, a gente faz. A gente faz. Agora, o que não depende de nós mais, a gente briga muito, né? Mas a gente tem os nossos limites, com certeza. Que expectativas nós podemos ter nesse sentido, Cíntia? Eu acho que para falar em expectativas, Jeff, a gente tem que olhar um pouquinho a economia nacional. Exato. E olhar a nossa região, tá? A nossa região passou pelos ciclos da pandemia antes de outros, assim, a gente sofreu mais cedo que outras regiões, né? E aí a gente conseguiu também sair disso um pouco mais cedo, não, melhorar a nossa condição um pouco mais cedo. Tenho dito que eu quero falar mais de vacina e menos de pandemia, e espero que a gente, né, cada vez mais fale de vacina e menos de pandemia. Os dados no Rio Grande do Sul têm demonstrado isso, os dados aqui na região têm demonstrado isso. Ora, Amazonas teve na semana passada, no início dessa semana, o primeiro dia sem morte desde abril do ano passado. Vejam bem, ouvintes, o primeiro dia sem morte desde abril do ano passado em função do Covid. Então, isso é muito sério. E para um estado que perdeu muito, né? Muito. Então, nós estamos olhando, né, para um cenário que a expectativa é de retomada. Tá? A expectativa é de retomada. Todos os nossos indicadores econômicos mostram isso, né? Já uma previsão de crescimento da economia de mais de 5%. E o que isso significa? Quer dizer que, comparativamente ao ano passado, que foi ruim, que foi de um decréscimo de 4,1%, a gente vai crescer mais de 5%. Isto é bom? Recupera uma parte, não recupera o todo, porque eu quero lembrar que nossos ouvintes, nós tivemos 2 decréscimos em 2015 e 2016, de 3,5%. Então, foi 3,5% baseado em 2014, 3,5% em cima dos 3,5% negativo, porque é sempre um ano comparado com o outro. 17 a gente volta ali para menos de 1%, 18 também. 19 era a nossa ideia e estava retomando, né? Então, assim, voltava a crescer. E 20, obviamente, estava fora do radar de qualquer um, né, no mundo inteiro. E aí a gente teve um decréscimo muito grande o ano passado, melhor do que a gente imaginava lá no início do ano, quando começou esse processo, mas, obviamente, né, a economia brasileira enxugou. Tem uma previsão de crescimento já para esse ano, por quê? Porque nós precisamos voltar, está todo mundo né, na ansiedade de voltar, tem uma demanda reprimida, o mundo já voltou, está consumindo, né? E tudo isso gera um aspecto positivo na retomada do crescimento. Agora, para ter retomada do crescimento, tem que ter confiança. Confiança do empreendedor, confiança do investimento. Tá? E mais, a retomada do crescimento está fazendo uma outra coisa, que é uma pressão inflacionária. O que é inflação? Aumento de preços. Todos nós que vamos na prateleira do supermercado sabemos do que nós estamos falando. Bandeira vermelha da energia elétrica aumentou 52%. A gasolina voltou a aumentar. A gasolina depende de um commodity internacional que aumentou 80% durante o último ano, que é o petróleo, e depende do nosso câmbio, que é a relação da nossa moeda com a moeda americana, que está desvalorizado. A nossa moeda vale menos que a moeda americana? Óbvio que vale. Mas aí vem a outra dimensão que eu falava da confiança.
O nosso câmbio varia muito dependendo da confiança que o mercado tem na gente. E, obviamente, tem fatores externos, nós não podemos deixar de levá-los em conta. O mundo volta a crescer, ele volta a consumir, há uma pressão para aumento de preços. O mundo volta a crescer e volta a consumir e a gente ainda não está produzindo o suficiente, pressiona mais ainda. O mundo volta a crescer e os Estados Unidos, principalmente, e a Europa, injetam muito dinheiro para a retomada econômica, a tendência é que os preços aumentem. Tudo isso faz com que a carne tenha subido quase 40%. Alguns itens mais de 100%, e na média dos itens de alimento isso fica entre 15% e 17% de aumento. Nós sentimos isso na nossa vida. Né? Então, imaginem que uma ação que está acontecendo às vezes lá fora, uma decisão de vender o produto para o mercado externo e não deixar no mercado interno, faz com que o preço aumente na nossa prateleira do supermercado. Essa retomada, ela é sólida e vai continuar? Não, ela vai ter uma retomada porque tem uma demanda reprimida muito grande. Então, nós vamos ter aí um ano e meio de um crescimento. Depois, a gente volta a ter uma estabilidade. Isso é próprio de ciclos econômicos. Ciclos mais longos ou ciclos mais curtos. O grande problema que está por detrás disso é, sim, o tema do aumento de preços. Isto no mundo inteiro. Então, há sinais de alerta no mundo inteiro em se tratando de que tem uma pressão pelo aumento de preços, e aí isso é o quê? É perda de poder aquisitivo. Se o meu salário aumentou 0, não aumentou, ou aumentou 2 e a inflação deu 6, eu perdi 4%. Eu fiquei mais pobre 4%. Então, não é só o fato de que está aumentando, a minha renda não está aumentando nas mesmas condições. E se a minha renda não está aumentando nas mesmas condições, eu compro menos, eu tenho menos poder aquisitivo. E é isso que está acontecendo de uma forma geral na sociedade. Tá? Já quem diga que os pacotes econômicos mundo afora deveriam ser um pouco menores, as economias, principalmente a americana, está colocando 4 trilhões de dólares condicionados a algumas questões na economia americana. Não vai acontecer, eles vão fazer isso, essa é a tendência que se coloca. Mas eles também já estão sentindo isso, já estão sentindo um alerta de que este é um tema a ser tratado com cautela e com cuidado. Enquanto você falava, até estava observando aqui que fatores, Cíntia, podem afetar negativamente esse nosso crescimento, frente a todas essas questões que você colocou, não só para 2021, mas já projetando 2022, aí como uma possível retomada, quem sabe, o principal fator nesse momento é este temor da inflação, sem dúvida nenhuma, e a inflação nos tornando mais pobres faz com que a gente tenha que consumir menos. E aí o que acontece? Se a gente tem aumentos inflacionários, a tendência é que haja aumento de juro, porque o dinheiro se torna mais caro. O dinheiro se tornando mais caro, a gente tem menos disponibilidade de dinheiro para a sociedade, mas para os empreendedores investirem. E aí a gente não tem esta retomada de crescimento como nós gostaríamos. Além disso, esta incompatibilidade de necessidade de mão de obra com a mão de obra que está aí, ela é um fator bastante saliente. O informativo sempre coloca no seu jornal a informação do CAGED, que são os dados de emprego formal e tal. E a gente conversava ainda dias atrás com a repórter Silvia, falava das contradições que a gente tem ali. Porque a formalização, os empregos formais, mesmo em condição temporária, eles têm melhorado, que é essa expectativa de crescimento. Compensação, se a gente olhar a taxa de desemprego, ela também bateu recorde. Porque a formalidade e o CAGED tem lá 1/3 dos trabalhadores brasileiros. Os outros 2/3 estão naquela conta onde nós temos a informalidade, onde nós temos um desemprego maior. E essas pessoas estão aí. E aí há uma pressão à redução do salário, porque se o GEV não trabalha aquele preço, a Cíntia trabalha. Então, esses são aspectos contraditórios. E aí onde é que me vem a perspectiva que nós temos que ter clareza dos papéis. Nós estamos falando de política pública que tem que vir à mesa para poder dar conta de minimizar esses impactos. O auxílio emergencial é política pública. O mundo inteiro fez, é necessário fazer, porque as pessoas precisam de renda para se manter, porque se não fosse isso seria muito pior. A possibilidade das empresas manterem jornadas de trabalho reduzidas, suspensão de contratos durante o período da pandemia foi fundamental para que os negócios se mantivessem e não fechassem.
Então, nós vamos ter que continuar tendo políticas públicas. Algumas é possível fazer em âmbito municipal, mas tem muito mais restrição, algumas em âmbito estadual e, fundamentalmente, em âmbito federal, que é onde é que nós temos condições de fazer a maior parte das políticas públicas com esses vieses para minimizar os impactos destas distorções que nós temos. Então, tem um papel, obviamente, do nosso empreendedor de perceber e confiar na retomada, e aí ele vai investir, mas tem um papel do Estado enquanto Estado, nos diferentes níveis dos entes federados, né, de cumprir o seu papel enquanto aquele que vai equilibrar estas condições em termos de sociedade. Isso não é simples, por óbvio que não é simples, mas vai precisar para que a gente consiga realmente ter uma retomada que seja gradual, mas que ela seja mais sólida, porque senão a gente fica, né, nessas indas e vindas, e isso tem muitos prejuízos à sociedade e à economia brasileira como um todo. Justamente nesse sentido, eu também gostaria de te questionar, o poder público, ele pode ser um risco para o crescimento econômico? Ele pode ser um risco, ou ele pode ser aquele que vai beneficiar que vai o crescimento. Salvar tudo, né? Salvar tudo não, mas difícil, né? já vi, eu tenho clareza e eu não gosto de discutir estado máximo ou estado mínimo. Eu acho que discutir estado máximo e estado mínimo, essa dualidade, né? Ou é tudo sob responsabilidade do Estado ou é nada. Eu acho que a gente é uma discussão inglória, uma discussão que já passou. Exato. Onde é que está, para mim, claramente, a possibilidade de qual é o papel do Estado naquele tempo, naquele período, naquelas condições? Um Estado eficaz e eficiente, que faz o certo e faz bem feito. Lá atrás precisava de um Estado maior que investisse e fosse dono de uma empresa, e agora não precisa mais? Ok. Lá atrás precisava de um Estado que cumprisse um certo papel, hoje ele precisa cumprir outro. E aí a gente fica ainda nessa discussão dual, né? É só nós olhar, já o tema das privatizações no Estado do Rio Grande do Sul e na União, que estão acontecendo agora. Exato, é assunto essa do semana, momento, né? Essa semana, né? Nós estamos falando aqui no Estado da discussão da Corsã, nós estamos falando a nível federal agora, essa semana, dos Correios, da Eletrobras e um monte de exemplos. A nossa discussão fica ou é ou não é. Ou é um estado máximo ou um estado mínimo. E é nessas condições. Não, existem, né, possibilidades e caminhos de se pensar. O que precisa e é estratégico estar na mão do Estado e o que não precisa e não é estratégico. O Estado brasileiro, e isso a gente olha a história econômica, como todos os estados, foram os precursores em muitos investimentos. Mas o Estado brasileiro não precisava, lá pelas tantas, ser dono de fábrica de fertilizante. Agora, o Estado brasileiro precisa ser dono da inteligência, né, de tudo que circula de dados no Brasil. Então, tem coisas que sim, tem coisas que não. E aí a gente tem que sair desse debate, que é um debate que nos coloca no contraponto, tem que ser construtivo. E aí me parece que está a chave. Porque aí o Estado deixa de ser aquele que tem um papel ou ser o grande precursor ou aquele que vai impedir. Eu acho que trabalhar junto nessa perspectiva. Não estou falando de coisas simples, mas o que eu citava agora de políticas públicas para minimizar o impacto na sociedade, né, em função de renda, em função das condições da pandemia, é papel do Estado. Papel do Estado. A infraestrutura que a gente falava agora há pouco para o empreendedor fazer o seu papel enquanto empreendedor e legitimamente daquele negócio, né, empregar e tirar o seu lucro, é papel do Estado. Então, tem papéis de cada um que não é o debate do máximo e mínimo que nos tira disso, né? É dizer assim, aqui tem que ter, aqui não precisa. Eu acho que nós precisamos avançar para isso, né? E aí ter os diferentes atores com seus diferentes papéis, que nem sempre vão concordar, mas agindo em prol do desenvolvimento, seja de uma região, de um estado ou de um país. Bacana. Qual o setor da economia que você acha que deverá ser o mais importante para puxar o crescimento brasileiro? O Brasil depende do agronegócio. O agronegócio brasileiro. Na nossa região e para a economia interna, né, muito das nossas pequenas propriedades, se a gente olhar a nossa região, as nossas cooperativas, talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar mais de uma vez, mas para mim é saliente e importante falar. Este Vale do Taquari,
produz aí 1/3 do que é consumido de carne de frango no Rio Grande do Sul, produz 15% do que é consumido de suíno, é a terceira bacia leiteira e 1/3 do leite processado está aqui. Então, é uma região produtora do agronegócio. A maior parte do que a gente atende o Brasil como um todo, né? A gente exporta uma parte, mas atende o Brasil como um todo. Então, nós somos, né, uma região muito vinculada à pecuária, à agricultura, ao agronegócio. E o Brasil faz isso. Claro que grandes negócios nesta área, né, da agricultura, do agronegócio, exportam e outros tantos atendem o mercado externo, o mercado interno, me perdoe. Mas ele sempre foi chave, né? Agora, se a gente olhar em valor agregado, em retomada de solidez, em produção, a gente tem que olhar para a nossa indústria. Tá? Então, assim, o agronegócio vai acontecer, porque o mundo está voltando a consumir. A nossa indústria, e ele é muito inovador, a nossa indústria precisa de um olhar especial, tá? De uma retomada com políticas, né, específicas para inovação, para retomada de negócios, para produção, porque ela agrega valor, ela contratualiza muita gente, então daí a gente vai lá para a cadeia olhando para as pessoas, né, para a mão de obra. Então, tem um papel fundamental da indústria. E aí o setor de serviços vai vir junto, né, porque as pessoas tendo renda, elas vão consumir serviços, comércio e assim por diante. Ele é decorrente disso tudo. Então, nós precisamos, sim, dar conta, porque o agronegócio voa mesmo, e fortalecer e encontrar políticas efetivas e eficazes também para a nossa indústria nacional. Não, e da mesma forma, obviamente, do Vale do Taquari. O fato do Brasil estar num crescimento baixo faz com que a inflação e os juros deixem de ser uma preocupação? Acho que você colocou muito bem isso agora há pouco, né? Na verdade, a pressão inflacionária... E da onde ela vem, né, Jeff? Que eu acho que isso é importante. Tá, mas está faltando produto. Sim, mas por que está faltando produto? A pandemia fez com que muitas plantas produtivas parassem, outras tantas trabalhassem parcialmente. E nós temos setores onde tu trabalha a matéria-prima, que são produtos de base, que tem planta produtiva que precisa de 3 meses para retomar a produção. Então, e não é um processo rápido. Amanhã eu quero. E aí, todos que trabalham no setor privado sabem, faltou papelão, faltou plástico, faltou vidro, faltou por quê? Porque tu precisa de uma retomada econômica. E essa retomada começa a acontecer e o mundo já está voltando e consumindo o que a gente tem aqui. Então, se tu não paga o valor que está proposto, tem quem pague. E, obviamente, há uma pressão ao aumento de preço porque tu tem menos disponibilidade de produto. Isso afeta todas as cadeias. Associado a isso, a gente tem o preço do petróleo que afeta todas as cadeias, né? Tem o nosso câmbio que afeta todas as cadeias, porque a gente é um grande importador. Claro que um câmbio a 5,20 beneficia quem exporta, mas a gente importa muita coisa. E isso aí se torna mais caro o que a gente consome também. Então, são vários aspectos que acabam influenciando e que a gente tem que, sim, olhar com muita cautela nesse momento. Uma das questões que nós comentávamos em off agora há pouco, né, Cíntia, é a questão que também está extremamente em alta neste momento e o mercado observa isso com uma velocidade tão grande, né, que é a questão do endividamento, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho em que medida a economia brasileira reflete sobre o nível de endividamento das pessoas. Se nós olharmos, tem vários aspectos que a gente fala nisso, mas hoje 58% das famílias têm dívidas acima do que é possível pagar. E aí, assim, claro que uma parte dessas dívidas são dívidas de habitação, né? A pessoa está pagando o seu financiamento do imóvel, o seu aluguel e tal, mas nós temos aí 34%, 35% que são outras dívidas. O que aconteceu na pandemia? Ora, as pessoas, famílias, né? Algum deles perdeu o seu emprego, outros a renda diminuiu. Nós estamos falando que nós temos aí mais de 50% das pessoas na informalidade ou com algum negócio pouco estruturado, pequenos negócios. Então, eles não puderam mais, né, trabalhar nas mesmas condições. Isso fez com que a renda diminuísse. As pessoas foram usando as suas reservas e elas foram se endividando, né? Então, nós temos aí um período muito longo, né, das pessoas não tendo condições ou não tendo renda suficiente para abastecer as suas famílias. É só observar que cada um de nós conhece, com certeza, mais de uma pessoa que começou a fazer alguma coisa para ter uma renda extra na sua família, porque precisou nesse momento.
E isto, né, usa o que tu tem, tira das tuas reservas. Obviamente, nós temos aí um nível de endividamento só vinculado a isso. E parte desse endividamento vinculado, obviamente, também à inflação. Por quê? Porque a minha renda diminuiu ou ficou estável e os preços aumentaram. Então, não tem conta que bate. E para o nosso ouvinte ter ideia, né, as pessoas vão usar o quê? Vão usar os mecanismos que elas têm. O cartão de crédito. O juro do cartão de crédito é 330% ao ano no Brasil. Não existe outro na história. Não, desconheço. 330% ao ano é algo assim absurdo. Então, o juro brasileiro é muito caro para essas dívidas. E aí tu não consegue sair delas. Porque, bom, né, é dele que eu preciso para continuar mantendo a minha vida por um tempo e depois essa dívida vai virando uma bola de neve. Nós vamos levar um tempo para as famílias e para as pessoas conseguirem, né, retomar a contento as suas vidas, por óbvio. De novo, né, Jeff? O Vale Taquari já retoma esta condição antes, já tem uma dinamicidade maior, a cadeia de alimentos provoca e promove isso, mas, de uma forma geral, os brasileiros, né, a gente vai ter aí um período de que as pessoas vão precisar ter. Alguns deles estão tendo ainda, né? O auxílio emergencial, por exemplo, foi postergado agora mais 3 meses. Nós vamos ter aí um período de adaptação, né? E de famílias que não vão ter a mesma renda nas mesmas condições. Esse endividamento não vai diminuir logo ali na frente, né? Precisa de uma retomada mais sólida para que a gente tenha uma condição melhor na sociedade brasileira. Muito bem. Antes de nós irmos para o nosso intervalo comercial, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que nós podemos pensar, né, sobre a economia após esse período de Covid-19. Bom, vamos lá, né? Qual o cenário que se desenha hoje no mundo? Vamos olhar para fora primeiro, né? Acho que a gente não saiu ainda completamente desta lógica do Covid por um motivo principal, que é a tal da variante Delta. Exato. Que é a variante indiana. Os países, de uma forma geral, estão olhando com muita cautela para ela, porque tem acontecido, né, vários surtos ainda em países que, a princípio, já estava mais resolvido esse tema. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante saliente. O outro aspecto é que a retomada econômica vai fazer, né, com que a gente tenha aí uma indisponibilidade de alguns produtos, uma alteração de algumas condições do mercado, e aí, não preciso repetir, retoma aquela questão inflacionária, e o Brasil vai vir nessa toada, né? A gente vai ter aí 1 ano e meio, talvez, de um crescimento e depois uma certa estabilidade. Agora, as mudanças nas nossas vidas e dos nossos negócios, eu acho que essas, sim, tem coisas que ficam. E aí a gente tem que olhar, né, o que se adapta para o nosso negócio, nas nossas condições, para ver o que fica em termos de redesenhar negócio, da inovação, daquilo que foi possível, daquilo que não foi. E das nossas vidas pessoais, né, Jeff? A gente vai querer voltar a se relacionar. No trabalho, talvez nem tanto. Na vida pessoal, sim. E aí os bons empreendedores já estão percebendo isso. Exatamente. Muito bem, eu vou te pedir uns minutinhos agora, Cíntia, nós vamos rapidamente para um momento de intervalo comercial, super rápido, nós já estaremos de volta com o nosso bate-papo aqui, né? Hoje a gente recebe no nosso programa a economista Cíntia Agostini, ela que traz para a gente uma luz diferenciada sobre tudo que tem acontecido, né, na economia aqui, não só no Vale do Taquari, mas trazendo para a gente um pouquinho mais desse conhecimento a nível de Brasil, também Estado, né? Então vamos direto para o nosso intervalo comercial e já a gente está de volta. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando. É um trator ou equipamento novo, ou alguma novidade que faz crescer mais a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, oferecendo soluções financeiras, facilitando a vida do produtor rural. Porque cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. CDL Lajeado apresenta o espetáculo Renascer Natal, Sementes, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da CDL Lajeado e pela TV Univates, nos dias 5 e 6, a partir das 21 horas. Viva esta magia na segurança da sua casa. Patrocínio: Supermercados STR, Sicredi, Brincasa, Lojas Dúlios, Florestal Alimentos. Apoio Prefeitura de Lajeado e Câmara de Vereadores. Realização: CDL Lajeado.
E aí, está precisando de arames e telas? Em Estrela, você pode contar com a Cerca Sul. Cerca Sul, telas soldadas, tela losangular, tela galvanizada para parques e quadras esportivas, arame ovalado, concertina espiral e muito mais. Aqui, você pode comprar com o cartão BNDES. Aproveite essa facilidade para somar soluções à sua empresa. Cerca Sul Arames e Telas, na RS 129, número 1405, na linha São José, em Estrela. Ligue 3613-2336. Ainda no 99859-8796. www.cercasul.com.br. Cerca Sul, arames e telas. Já pensou em investir, poupar e ganhar ao mesmo tempo? No Sicoob, você pode realizar tudo isso com múltiplos benefícios. Isso porque, quando você investe no Sicoob, ganha mais em segurança para seus negócios em oportunidades futuras, amplia seu patrimônio e ainda conta com a maior de todas as vantagens. É dono da sua instituição financeira e participa das sobras a cada exercício. Investimento Sicoob. Investir é para todos. Vista já. Investir, poupar, ganhar no Sicoob é pra já. Muito bem, estamos de volta depois do nosso intervalo comercial. A gente segue aqui com a presença da Cíntia Agostini, né? Ela que estava falando pra gente sobre alguns diferenciais aqui, né? E eu gostaria que ela seguisse com o pensamento aqui a respeito do nosso tema hoje, economia, oportunidades e também os gargalos, as dificuldades que temos encontrado, né, nesse período de pandemia. Sabe, Jev, e a todos que nos ouvem e nos assistem, né? Quando a gente fala, bom, o que vai acontecer, né? Lá atrás a gente dizia, vai ter um novo normal, nós vamos ser diferente. Não, nós somos o que somos e a gente foi se adaptando. A nossa tendência enquanto pessoas, e isso não é diferente de como a gente vai gerir os nossos negócios ou tocar as nossas vidas, né, é nos levar para uma zona de conforto. À medida que eu estou nessa zona de conforto, eu gostaria de ficar nela, porque aí eu sei administrar ela melhor. E aí, quando vem uma mudança, eu de novo tenho que, né, estar, né, me revisitando. Isso invariavelmente faz parte de todos nós. E não tem demérito nenhum. Fato é de que a pandemia talvez nos virou muitas vezes de cabeça para baixo e não verdade. Só uma, né? E aí, o que eu faço da minha vida, em que condições? Algumas coisas parecem ficar, mas isso não pode ser regra, não pode ser visto assim, vale para todo mundo em todas as condições. Por exemplo, trabalho remoto. Trabalho remoto serve? Claro que serve. Serve para muitos negócios, serve para várias operações, serve para vários tipos de serviço, mas não serve para tudo. Né? Então, nós temos que compreender quem pode, em que condições que pode e como pode o trabalho remoto. Nós temos parceiros de negócio que disseram assim, 2/3 dos nossos trabalhadores vão ficar no trabalho remoto. Nós, enquanto empreendedores, estamos aprendendo a como mensurar esse trabalho diferente. Porque antes era o ponto registrado, era fisicamente nós estarmos no mesmo lugar. Agora não é mais isso. É o quê? É cumprir tarefa? É resultado de produtividade? Já existem várias formas no mundo que possam nos ajudar, e metodologias que a gente já tem, a medir, a avaliar se realmente nós somos mais ou menos produtivos. Mais que isso, tem pessoas que são mais produtivas à noite e outras pela manhã. Então, esta flexibilidade, para alguns negócios, tem sido muito positiva. E a tendência é que alguns fiquem. Espaços muito formais, escritórios que atendiam fisicamente e tal, eles tendem a ter mais dificuldades. Eles estão se adaptando também para ter formas digitais de se comunicar com os seus clientes, etc. e tal. A tendência é nós não irmos mais a São Paulo para fazer uma reunião. Só se precisa mesmo nós estarmos no mesmo ambiente. Para o nosso trabalho, a tendência é a gente usar os meios digitais. Ora, todos nós passamos em algum momento, todos não, a maioria de nós, né, durante essa pandemia, que fez uma reunião pelo Meet, teve uma aula por um
sistema virtual, fez uma consulta virtualmente. Né? Eu fiz uma consulta virtual que o meu médico dizia assim, esses dias eu consultei, eu fiz a pessoa fazer lá os movimentos, e eu aqui na tela em Porto Alegre, ele lá no interior do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu avaliar ele. Né? Então, tá aí. Aquilo que parecia distante da gente, estava nos nossos desenhos e filmes animados como o futuro, forçosamente faz parte da nossa vida no dia a dia. Obviamente que alguns setores, algumas áreas, alguns atendimentos têm que ser pessoais? Claro que sim. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem tudo vai se modelar nessas condições. Mas também é perceptível de que aquilo que a gente construiu, né, durante a pandemia para os nossos trabalhos nos tornou mais competitivos e mais produtivos. Todas as análises que foram feitas até agora dão conta disso. Então, muito disso a gente vai ficar. Na nossa vida pessoal, a gente vai querer se encontrar mais. Então, assim, aí vem as perspectivas daquilo que a gente está falando tanto aqui na região, e que bom que a gente está, né? De turismo, de entretenimento, de lazer, de oportunidades das pessoas se encontrarem, de ambientes de trabalho compartilhado. Então, nós estamos vendo novos momentos e movimentos. Se a gente olhar para o nosso prestador de serviço, ele vendeu o serviço dele pelo WhatsApp. Está tudo certo. Foi assim que aconteceu. E ele conseguiu. O comércio se redesenhou. Tá bom, eu não sou um comércio que tem condições de entrar num e-commerce, numa plataforma. Tá, mas os meus clientes, eu tenho contato com ele. Como é que eu chego no cliente? As pessoas, inclusive, ficou bom, né? Eu estou em casa, alguém me traz lá na minha casa o que eu quero. Não preciso mais nem ir até a vitrine da loja física. E isso vai ficar. Muito disso vai ficar. Aquele que quer voltar lá para o físico, vai voltar. Mas vai ter aquele que não vai querer voltar mais. Nós temos que aprender com tudo isso, né? O aprender é como nós nos apropriamos destas coisas que deram certo para nós, para o nosso negócio, e fazer isto melhorar e consolidar. E as outras, bom, vamos nos adaptando. Nós ainda não passamos pela pandemia, a gente ainda está, né, num período de transição. Quero falar mais de vacina do que de pandemia, é disso que nós temos todos dito, porque é aí que está, né, a alternativa, mas nós já conseguimos conviver melhor, muito diferente do que acontecia no ano passado. E muitas dessas coisas vão ficar para a nossa vida. A gente vai tornar isso de novo confortável, dali a pouco vão haver novas mudanças, porque as inovações e a vida é feita de mudanças também. E como foi bom, né, Cíntia, a gente vê todo mundo se reinventando, né, buscando uma nova alternativa para seguir em frente, né? As pessoas que não tinham tanto contato com o celular, aprendendo a mexer no celular, aprendendo a mexer no computador. A gente sempre costumava dizer que um ano na internet era como 10 anos no mundo digital, né? E agora a gente percebe assim o quanto antecipou isso, né? Eu estava te ouvindo falar e ficava imaginando, meu Deus, quando que a gente ia entrar num site, fazer compras de supermercado e esperar que entregasse em casa? Gente, nunca se imaginou isso, né? E assim, do nada, as coisas foram surgindo, né? E eu acho que essa é a grande chave e os grandes aprendizados e a parte boa. Eu super me adaptei. Estou muito feliz muito bom. assim. Estou muito feliz assim. E essa reinvenção, o nome complexo dela é inovação. Exato. Né? É isso. Né? A gente mudou um processo, a gente mudou uma entrega, a gente mudou uma logística, a gente fez diferente, nós vendemos de outro jeito, né? Nós usamos as ferramentas a nosso favor. Porque a inovação é de pessoas para pessoas. Então, eu tenho uma tomada de decisão da Cíntia, do Jev, daquela entrega que eles fazem. E a gente usa as melhores ferramentas. Nós não vamos usar as mesmas ferramentas, porque nós temos características diferentes, condições diferentes, mas nós usamos as melhores naquela condição. Quem não se reinventou teve mais dificuldade. Mas quem se reinventou, manteve, estabilizou, né? Alguns, obviamente, né, gente, 1 ano e meio, alguns setores, não tem, né, não tem como a gente falar aqui, mas a maioria conseguiu dar conta, pelo menos, de se manter nesse período, porque, bom, a pandemia, né, ela não estava nas contas e no planejamento de ninguém. Fato é de que ela está conosco, passou pela gente, a gente vai conviver mais um tempo com ela e tem que ficar os aprendizados para a gente seguir adiante. Exatamente. Muito bem, gente, 9 horas e 44 minutos agora. Eu gostaria que a Cíntia apresentasse as suas considerações
referente ao nosso tema, que foi muito bem colocado aqui. Quero te agradecer imensamente, Cíntia, pela oportunidade de te receber aqui no nosso programa nessa manhã, nesse momento especial que a gente sempre chama de cafezinho, né, que é o momento que a gente para debater um determinado tema, né, e hoje tão bem colocado dentro da economia e oportunidades, né, e a gente percebeu durante toda a tua fala essa questão de onde realmente está esse pulo do gato, digamos assim, né, para o nosso país, para o nosso vale, para tantas outras alternativas aí que o nosso estado também pode contar, né? Então, contigo. Obrigada, Jev. A todos nós, né? Obviamente que muitas das coisas dependem de cada um de nós, né? Exato. Da vida de cada um, da gente procurar, da gente buscar. Quando eu falava, por exemplo, de processos de incompatibilidade de mão de obra com as necessidades de se qualificar, a gente nem falou aqui de tantas coisas, né, Jev? Da educação, etc. e tal. Mas depende muito também do papel do Estado e depende muito também da retomada e da confiança do nosso empreendedor, porque aí sim ele vai retomar. Características da nossa região pela sua dinamicidade, pelo associativismo, pelo cooperativismo e pela sua diversidade, eu acho que precisam e sempre serão reforçadas, e aí cada um com o seu papel sendo cumprido a gente consegue chegar lá. Mas fundamentalmente, né, usar tudo que a gente viveu nesse último período para nos tornarmos melhores na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, em tudo que a gente faz. Os alertas que eu dei aqui, que ficam, obviamente, né, é como eu cuidar da minha vida financeira, considerando o que eu contei, porque, né, nem tudo a gente consegue administrar e tem papéis que não estão sob nossa responsabilidade. Então, como eu dou conta das minhas contas, como eu dou conta do meu negócio, mas, obviamente, como isso se faz nas relações de todos os atores. Agradecer muito, Jeff, dizer que eu estou à disposição, que a conversa foi ótima, tá? E a todos os nossos ouvintes, telespectadores, um beijo a todos e uma boa semana e um ótimo final de semana. É isso aí, que bacana, né, gente? Um momento extraordinário aqui nessa manhã do nosso cafezinho com a Cíntia Agostini. Mais uma vez, muito obrigado, Cíntia, por ter aceito o nosso convite. E nós ainda teremos muitas coisas para tratar aqui, com certeza. Vamos poder contar com a tua presença aqui mais vezes. Que bacana, gente. Olha só, 9h47 agora. Nós encerramos neste momento a nossa transmissão via Facebook, mas seguimos ao vivo, né? Principalmente agradecendo vocês que nos acompanharam aqui de uma maneira muito especial, mas infelizmente pelo Face acabou. Voltamos numa próxima oportunidade